Estamos acostumados a ver a vida luxuosa dos famosos por aqui, mas hoje vamos dar um passo além. Vamos conhecer quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo. E vocês vão ver que perto desses caras, os milionários que vimos até agora são brincadeiras de criança. Então, se você quer conhecer os maiores magnatas do mundo, esse é o vídeo certo para você. Elon Musk. Aos 50 anos de idade, Elon Musk é CEO da empresa de carros elétricos Tesla, da empresa de foguetes SpaceX e, claro, da empresa de mídias sociais que hoje se chama X, mas que ainda a conhecemos pelo seu antigo nome Twitter. Inclusive, a aquisição do Twitter foi um dos grandes assuntos dos últimos anos. Afinal, estamos falando de uma negociação que girou em torno dos 44 bilhões de dólares, o que equivale hoje a 223 bilhões e 80 milhões de reais. Ele pagou um preço alto, mas até o momento não se mostrou ter sido um negócio muito bom. Afinal, hoje em dia, a empresa está avaliada em metade do valor que ele pagou. Apesar de ser muito famoso hoje por essas empresas, o verdadeiro início de sua fortuna se deve ao PayPal, que posteriormente foi comprada pela eBay, o que rendeu os primeiros bilhões ao Elon Musk, dando oportunidade para ele investir alto em suas ideias. O patrimônio líquido dele está avaliado em 193 bilhões de dólares, ou se você preferir, 968 bilhões de reais. Jeff Bezos. E aqui temos outro nome muito famoso, afinal estamos falando do criador da gigantesca Amazon, que é considerada uma das forças econômicas e culturais mais influentes no mundo. Desde a venda de produtos dos mais variados tipos até um dos maiores serviços de streaming do mundo, a Amazon engloba muita coisa, e provavelmente você já teve contato com ela de alguma forma. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, claramente, são os produtos vendidos na Amazon. Mas se você nunca comprou nada lá, mas gosta da série The Boys, então eu preciso te avisar que é uma série exclusiva do serviço de streaming Amazon Prime. E se você não gosta de séries, mas gosta de ficar vendo lives na Twitch, por exemplo? Pois é, a Twitch também é da Amazon. Entendeu agora? Não tem muito para onde correr, assim como a gente viu com o Facebook. A Amazon já engloba tantas coisas que estão aí no nosso dia a dia, que é quase impossível alguém não conhecer a marca. Atualmente, com 59 anos, Jeff Bezos possui um patrimônio líquido de 194 bilhões e 100 milhões de dólares. E aqui temos alguém que quase conseguiu chegar na casa dos trilhões, se convertido em reais, pois o Jeff teria 973 bilhões de reais. Mark Zuckerberg. Aqui temos outro nome famoso. Afinal, além de ser um dos fundadores do Facebook, Mark Zuckerberg já tem até filme contando sua história. Então é normal que muita gente conheça o seu nome. Com apenas 39 anos, Mark é o integrante mais jovem desse seleto grupo de ricaços. E se você pensa que o Facebook não é grande coisa hoje em dia, ou melhor, o Meta, como foi repaginado, saiba, a empresa é dona também do Instagram e do WhatsApp. Ou seja, existe uma grande chance de que você utilize algum dos produtos do Mark, mesmo que não saiba. Atualmente, seu patrimônio líquido está avaliado em 173 bilhões e 100 milhões de dólares. Se o número em dólar já é grande, na nossa moeda fica ainda mais absurdo, sendo convertido em 868 bilhões de reais. Bill Gates. Esse é sem dúvida um dos nomes mais reconhecidos aqui na lista. Afinal, Bill Gates não é apenas uma das pessoas mais ricas, como durante muitos anos seu nome foi ligado a esse título. E aqui que você vai ficar chocado, pois um dos maiores agravantes em ter feito o Bill Gates cair não foi um novo ricaço ou um prejuízo vindo de problemas, mas sim porque o Bill simplesmente decidiu doar um total de 59 bilhões de dólares para a Fundação Gates, o que seria hoje a 299 bilhões e 130 milhões de reais. Outro fator que fez o Bill descer um pouco na lista nos últimos anos foi o divórcio com Melinda Gates, que acabou ficando acordado que ela receberia 10 bilhões de dólares, o que equivale a 50 bilhões e 700 milhões de reais. E mesmo assim, o cara continua entre os 10 mais ricos. Atualmente, o bilionário de 68 anos tem um patrimônio líquido conhecido de 130 bilhões e 200 milhões de dólares, ou se você preferir, 653 bilhões de reais. Larry Page.
A Google se tornou um dos maiores nomes nas últimas décadas, e até mesmo ficou comum o termo dar um Google quando você precisa pesquisar alguma coisa. E quem fica muito feliz com essa popularidade é o Larry Page, que foi um dos fundadores do mecanismo de pesquisa. Larry, que tem 50 anos, além de ter sido o fundador, atuou como CEO da empresa entre 1998 e 2001, e depois ainda voltou a ser CEO de 2011 a 2015. Hoje em dia, ele é membro do conselho Alphabet, que é a empresa controladora do Google. E claro que ele, sabendo do potencial de sua criação, é o principal acionista controlador da empresa. Larry Page também foi fundador de uma empresa de mineração de asteroides, a Planetary Resources, que posteriormente foi adquirida pela empresa de blockchain ConsenSys em 2018. Larry Page tem um patrimônio líquido avaliado em 122 bilhões e 700 milhões de dólares. Sabe quanto que isso significa se a gente convertesse para reais? Daria a bagatela de 615 bilhões de reais. E esses valores só tendem a subir aqui na nossa lista. Então, não se assuste. Steve Ballmer. Ele foi apenas o 30º funcionário da Microsoft. Estamos falando de Steve Ballmer, que tem atualmente 67 anos. E que foi colega de classe do próprio Bill Gates na Universidade de Harvard, estando entre os 30 primeiros funcionários da Microsoft e ainda sendo conhecido há anos do Bill Gates. Não é de se estranhar que ele tenha se tornado o CEO da empresa de 2000 até 2014. E se vocês estão sentindo falta de gente rica fazendo coisas extravagantes, o Steve Ballmer, quando se aposentou, decidiu comprar simplesmente o time Los Angeles Clippers, pela bagatela de 2 bilhões de dólares, que foi um recorde na aquisição de um time da NBA na época e que equivale hoje a 10 bilhões e 140 milhões de reais. Mas valeu a pena, afinal, hoje em dia, a Forbes avalia a mesma equipe em torno dos 4 bilhões de dólares, ou seja, 20 bilhões e 280 milhões de reais, o que significa que foi um investimento bem acertado. Mas apesar de já estar aposentado e ter até seu próprio time, a sua riqueza ainda é muito oriunda da Microsoft. Ele iniciou o ano de 2024 entre os 10 mais ricos do mundo, tendo um patrimônio líquido de 124 bilhões e 200 milhões de dólares. Convertido na nossa moeda, daria quase 623 bilhões de reais. Mukesh Ambani. O indiano Mukesh Ambani, de 66 anos, é presidente da empresa Reliance Industries, que é um conglomerado industrial com interesses em petroquímicos, petróleo, gás, telecomunicações, serviços financeiros e até mesmo varejo. Já deu para perceber que esse conglomerado trabalha nos mais diversos segmentos, e isso ajudou a se tornar uma das 500 maiores empresas de todo o mundo. Aqui estamos falando de um patrimônio líquido de 117 bilhões e 800 milhões de dólares, o que coloca o Mukesh entre os 10 mais ricos do nosso planeta, o que daria convertido em reais algo em torno dos 590 bilhões de reais. Nada mal para o com menos dinheiro dessa lista. Warren Buffett. Talvez o Warren Buffett não seja o mais rico do mundo, mas entre os 10 maiores, ele pelo menos ganha na competição de idade. Afinal, estamos falando de um senhor de 93 anos. Se você já viu vídeos de gente tentando vender cursos de investimento e ficou achando que aquelas pessoas têm dinheiro, saibam que o Warren Buffett é considerado um dos investidores mais bem-sucedidos de todo o mundo. Estamos falando de um cara que comprou a primeira ação com 11 anos de idade. E aos 13 já estava declarando imposto de renda. E assim como Bill Gates, aqui temos outro bilionário que adora ficar doando seus bilhões de dólares em instituições e fundações filantrópicas. Só para a Fundação Gates, ele já doou mais de 51 bilhões de dólares, o que seria hoje equivalente a 258 bilhões e 570 milhões de reais. Isso sem contar todas as outras que ele já fez. Inclusive, não é só na idade que ele ganha dos outros membros dessa lista. Ele também é considerado o bilionário mais generoso do mundo, justamente por ter sido a pessoa que mais doou. E segundo ele próprio, pretende doar 99% de tudo que ele adquiriu. Claro que não tudo de uma vez, mas ao longo de sua vida. Mas enquanto ele não concretizar esse feito, ele ainda está entre os 10 mais ricos do mundo. E hoje sua principal fonte de riqueza é a Berkshire Hathaway, que é uma empresa que supervisiona e gerencia outras empresas. Atualmente, o patrimônio do Warren é de 135 bilhões e 400 milhões de dólares, que convertido para reais, daria 679 bilhões de reais.
Larry Ellison. Talvez a pessoa que mais caiu nos últimos tempos nessa lista, Larry Ellison, já esteve até mesmo em terceiro lugar. Hoje em dia, ele é apenas o quinto mais rico. Larry é cofundador da empresa de software Oracle, que é sua principal fonte de riqueza. Em 2012, ele simplesmente decidiu se mudar da Califórnia para uma ilha havaiana, conhecida como Lanai. Bom, hoje em dia essa ilha é conhecida por ser a única ilha do Havaí a ter um dono. Pois é, acho que você entendeu o que aconteceu, né? O Larry não só se mudou, ele literalmente comprou a ilha e se tornou o dono de 97% do território local. E claro, mantendo suas casas na Califórnia. Essa brincadeirinha custou $300 milhões, ou seja, 1 bilhão e 521 milhões de reais. Atualmente, com 79 anos, Larry possui um patrimônio líquido avaliado em 158 bilhões e 400 milhões de dólares. Se a gente fosse converter esse dinheiro em reais, teríamos 790 bilhões de reais. Será que chegamos aos trilhões nessa lista? Bernard Arnault? Entre tantos americanos e tantos nomes famosos, o primeiro lugar acaba sendo alguém que não tem um nome tão forte quanto os que vimos até agora. Porém, o francês Bernard Arnault é sem dúvidas a pessoa mais rica do planeta. E olha que a diferença entre ele e o segundo lugar já é gigantesca. Arnault é simplesmente presidente e CEO da LVMH. E talvez você ainda esteja confuso tentando saber quem é ele. A LVMH é uma empresa especializada em artigos de luxo. E talvez agora as coisas fiquem mais claras, pois as marcas que fazem parte da LVMH com certeza vão ser reconhecidas por vocês. Louis Vuitton, Christian Dior, Moet, Chandon, Sephora e até mesmo a joalheria Tiffany & Co. Essa última foi uma aquisição recente do grupo. Agora ficou mais fácil reconhecer, afinal a LVMH é o grupo que detém todas essas marcas. O patrimônio líquido total dele é de 253 bilhões e 300 milhões de dólares. Agora se preparem para o choque. Convertido em reais, isso daria 1 trilhão, 276 bilhões. 450 milhões e 480 mil reais. Não consigo nem imaginar o que é ter tanto dinheiro assim. Mas e você? O que achou de conhecer os maiores bilionários do mundo? Deixa nos comentários. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.